Fala galera, tudo bem? Vamos falar sobre Champions, até porque tem muita coisa essa semana, né? Então, foi uma semana de última rodada da fase de grupos. O que não faltou foi assunto, vários temas dentro de campo, fora de campo, tabela, classificados, eliminados, times que corresponderam, sensações, decepções. Então, fica aberto o espaço aqui embaixo nos comentários. Eu não vou fazer dessa vez um vídeo mais específico, como eu fiz no que eu postei ontem, que era mais uma avaliação, uma análise tática mesmo, né? Falando sobre a classificação do Leipzig, eliminação do Manchester United, aspectos táticos daquele jogo. Até por não conseguir agora, para pelo menos conseguir falar de vários desses temas. Então, para fazer um vídeo mais rápido aqui, só pontuando vários dos tópicos da semana e não aprofundando em um desses temas. De repente, alguns deles podem virar vídeos individuais, isolados, nessas próximas semanas, nos próximos dias. Mas o espaço está aberto aqui para vocês, então comentem aí embaixo, deixem aí sugestões. Aliás, se inscreva aqui no canal se você ainda não se inscreveu, clica aqui embaixo, ativa o sininho e deixa curtida no vídeo, que é sempre importante. Eu tô com uma listinha aqui de tópicos para não deixar de falar, então separei basicamente 5 tópicos aqui pra gente tentar pontuar sobre a semana, principalmente sobre a quarta-feira de Champions, mas acaba tendo algo que puxa a terça-feira. E eu vou começar por isso mesmo, que é a semana do Neymar. Acho que foi uma semana muito importante do Neymar em aspectos diferentes, né? Como posicionamento de um dos grandes atletas, de um dos grandes jogadores da atualidade, do papel dele, não só dele, né, do Mbappé, mas também do Dembaba, o que foi o posicionamento dos atletas. Eu falei isso rapidamente no vídeo do Manchester United, porque era do grupo também do PSG, na partida que foi interrompida, foi retomada no dia seguinte entre PSG e Istanbul Başakşehir. Então a postura, o posicionamento dos jogadores, esse embate, né, não aceitar, não tolerar e não querer entrar em campo, que é algo legítimo e algo necessário, e algo que dificilmente acontece historicamente quando a gente olha para o futebol, e acontecer num dia decisivo, numa última rodada de Champions, é importante, a mensagem é muito grande. Então, ali teve um posicionamento importante do Neymar fora de campo, e dentro de campo o Neymar brilhando também na goleada do PSG no jogo na quarta-feira. E aí o Neymar brilhar, estar entre os melhores também não é nenhuma novidade. E um gancho que eu acho legal de puxar, embora não seja necessariamente uma comparação, até porque eu não vejo necessidade muito em entrar nas comparações, mas a terça-feira foi um dia marcante na Champions, além da reação ao episódio lamentável de racismo, mas foi um dia marcante pela expectativa, pelo que poderia e pode ter sido o último duelo entre Messi e Cristiano Ronaldo. Entre tantos, né, ao longo da história, dois jogadores que marcaram época e que marcaram a geração e que dominaram a geração, dois dos grandes da história do futebol, e acho que ficou muito essa sensação de reconhecer o que eles fizeram e reconhecer, e talvez por sentir a possibilidade de ter sido o último, ficar essa sensação de um sabor amargo, no sentido de, putz, será que acabou e a gente não vai ter mais isso? E ao mesmo tempo reconhecer a grandeza do que a gente pôde ver. E foram tantos episódios tão marcantes de Cristiano Ronaldo e Messi, né? Então, juntos, um enfrentando o outro, times diferentes se enfrentando, né? O Messi, evidentemente, no Barcelona, mas o Cristiano Ronaldo no Manchester United, no Real Madrid, agora na Juventus. Então foram diferentes momentos das carreiras dos dois, e esse jogo acabou tendo esse lado mais da emoção mesmo, da emoção de quem gosta, de quem assiste. E muitas vezes, eu bato muito nessa tecla, fica uma guerrinha, uma briguinha, uma birra meio infantil em relação a querer desmerecer o outro, porque você tem um preferido. Não tem nenhum problema em ter um preferido, mas se você começa a querer atacar o outro, para defender o seu, para diminuir o outro, para querer rotular por isso, por aquilo, você tá deixando passar o bonde, que talvez só lá na frente você vai perceber o que você perdeu a chance de aproveitar, que é aproveitar cada momento de caras que vão ficar marcados na história do futebol. E daqui a pouco não vai ter mais isso. Daqui a pouco outros jogadores virão, né? Não vai ter mais isso no sentido de Messi e Cristiano Ronaldo. Outros virão. Sempre, cada período na história vai ter seus expoentes, suas referências, e cada um vai marcar a sua maneira, do seu estilo, no seu nível, cada período histórico. Mas para muita gente, eu tenho certeza que esse reconhecimento só vai vir depois, quando já não tiver mais à disposição esse duelo. E o próprio Neymar, eu acho que é um exemplo disso, e aí engatando um assunto no outro. Porque
existe tanto amor e ódio em relação ao Neymar que as reações geralmente são muito exaltadas, ou para exaltar ou para odiar, e não para olhar, para observar, para apreciar. O Neymar é um dos grandes jogadores da atualidade, já há muitos anos faz ótimas temporadas na Champions. E é verdade, em várias delas o PSG ficou pelo caminho muito cedo, e isso tirava o Neymar das avaliações mais objetivas, de premiações individuais, como se ele não estivesse jogando bem por causa disso, porque todo mundo fechava o olho, aquela coisa só se não foi longe na Liga dos Campeões, não está entre os melhores jogadores do mundo, como se a avaliação individual dependesse necessariamente do desempenho e de até onde foi o clube que cada jogador atua. Então, o Neymar brilhou mais uma vez essa semana, e brilhou dentro de campo, fora de campo, então foi uma semana muito boa do Neymar como posicionamento entre outros jogadores. E por que eu tô focando em Neymar, Mbappé? Porque são algumas das maiores estrelas do futebol mundial, e quando eles adotam essa postura, quando eles batem de frente, quando eles peitam a ideia de voltar pro jogo como se nada tivesse acontecido, o peso é muito maior, porque eles estão entre os maiores. Então, da mesma forma, não sei se Neymar e Mbappé vão fazer na carreira o que Messi e Cristiano Ronaldo fizeram na geração anterior, mas eles não precisam necessariamente chegar a esse nível absurdo de regularidade numa carreira inteira para que sejam reconhecidos como alguns dos melhores jogadores da geração, porque eles já são isso. Enfim, esses alguns dos primeiros tópicos aí. E indo para o campo, embora eu tenha falado também do PSG, né, conseguindo a vitória, conseguindo confirmar a primeira posição, jogando o Leipzig para a segunda posição do grupo, mas a quarta-feira tinha decisões importantes também, em dois grupos em especial, né, se a gente for falar do primeiro deles, o grupo do Real Madrid, e o Real Madrid passa em primeiro, mas passa sendo um time nada confiável, que também não é uma novidade na era Zidane no Real Madrid. Se a gente for pegar outros momentos da era Zidane, inclusive em anos de título de Champions, o Real Madrid era um time nada confiável em alguns dos momentos, né? Não estou pegando todos os momentos. Teve, por exemplo, o ano do título espanhol ali, em 2017, teve uma regularidade maior rodando o elenco, mas em outros períodos era a equipe dos jogos grandes. E nessa temporada vem jogando mal na maior parte das vezes. Consegue passar num grupo bastante complicado, em que esteve ameaçado, em que fez partidas péssimas ao longo da fase de grupos, passou e agora é um outro campeonato. Sempre existe aquela ideia de, com jogadores que o Real Madrid tem, nos jogos grandes, eles são capazes de competir, de resolver, e isso até é verdade, mas isso não sustenta para sempre, né? Então o Real Madrid passou, mas é um time nada confiável. Dentro do grupo, teve a cena legal do Borussia Mönchengladbach comemorando a classificação de olho ali na internet, no finalzinho do jogo da Inter de Milão, e aí a gente entra nesse outro lado, né? A Inter de Milão foi uma grande decepção dentro da fase de grupos, porque de novo fica pelo caminho cedo demais, e é um time que investiu para ter um elenco mais numeroso, investiu para conseguir competir em regularidade com a Juventus e acabar com a hegemonia na Itália, mas o nível até agora na temporada é muito aquém do esperado, de várias peças individualmente, mas principalmente do ponto de vista coletivo. Então é um momento de muito questionamento em relação ao Antônio Conte também, não que seja para demitir agora, não acho que não é esse o ponto, mas é de notar que a Inter hoje tem peças para jogar mais, e com um treinador como o Conte, que tende a deixar isso muito competitivo, esse ambiente, a Inter tá devendo, e era time para chegar ao mata-mata da Champions, e era time para dar muito trabalho, e é algo que tem se repetido. Indo para um outro grupo, que também tem time de Madrid, né? Falei do Real Madrid. O Atlético. O Atlético passou num grupo que tinha o Bayern, e passou num grupo que teve o Salzburg mais uma vez sendo competitivo, dando trabalho. O Salzburg fez bons jogos dentro dessa fase de grupos e teve bons períodos contra o próprio Atlético nesse confronto direto da última rodada. O Carrasco foi um dos principais nomes, né, participando diretamente dos gols, mas foi um jogo extremamente difícil para o Atlético. Foi um jogo em que o Salzburg conseguiu competir muito bem, e essa é uma marca desse time, né? Um ótimo trabalho do Jesse Marsch. O Salzburg foi durante muito tempo um time que tinha nível para jogar a Champions, mas nunca chegava lá. E aí fazia campanhas boas, mostrava potencial na Europa League. Conseguiu na temporada passada, enfim, jogar a fase de grupos da Champions, deixou boa impressão competindo. Nessa temporada de novo. Era um grupo muito complicado contra Bayern e contra Atlético, mas acho que o Salzburg deu mais uma vez aquele sinalzinho, aquela consolidada nesse posto de um time que vai ser um incômodo em qualquer grupo, olhando para a Liga dos Campeões. E por fim,
A Atalanta, no outro grupo, o grupo que teve o Liverpool classificado antes, então a Atalanta e Ajax disputaram a segunda posição. A Atalanta acabou garantindo essa vaga na próxima fase, o que é muito legal como história de um clube que conseguiu se colocar entre os times fortes da Europa nesses últimos anos. Primeiro, com o ótimo trabalho do Gasperini na Itália, na temporada passada sendo uma sensação também europeia, e agora avançando novamente às oitavas. Então é muito relevante, segue sendo muito relevante o que faz a Atalanta. Mas o aspecto que é importante pontuar aqui sobre a Atalanta é esse clima de possível fim de ciclo por conta das relações estremecidas internas, né? Então, depois do que foi o embate entre Gasperini e Papo Gomes, como será que vai ser essa sequência de trabalho? A gente está falando aí de um treinador que revolucionou o jeito de jogar, deu uma cara e colocou a Atalanta num patamar que a Atalanta não tinha antes, e de um jogador que é a referência técnica, o símbolo, o líder dentro de campo, que é o Papo Gomes. O cara diferente, que decide jogos, que joga em diferentes funções, que faz essa engrenagem funcionar e que teve a carreira potencializada também pelo Gasperini, pelo trabalho. Então acho que os dois estão muito interligados e acho que um certamente é muito grato ao outro. Mas o que se fala é que essa relação estremeceu de vez, que pode ser o fim do trabalho, do fim do ciclo, ou do Gasperini na Atalanta, ou do Papo Gomes na Atalanta, tem o Ilicic na história também. Enfim, é pra gente ficar de olho, porque seria uma pena esse trabalho chegar ao fim agora, porque é um trabalho que atingiu um nível muito alto, e não é questão de, mas não ganhou nada. Mas, sinceramente, né, a gente precisa cobrar que a Atalanta ganhe um título de Champions ou de campeonato italiano para reconhecer que o trabalho é excepcional. Então é um pouco entender qual é a realidade, qual é o nível, onde o trabalho chegou, e chegou muito longe. Espero que continue indo muito longe, porque é muito legal ver essa renovação de peças que saíram, jogadores que chegaram, se adequaram à forma de jogar. Enfim, o trabalho é brilhante do Gasperini e seria muito ruim para o futebol italiano e para o futebol europeu. O Gasperini foi um dos grandes treinadores da temporada 19-20, segue sendo um dos principais nomes aí pelo que faz na Atalanta e pelo que faz na Europa, já que a Atalanta 2 anos seguidos chega ao mata-mata da Champions. Enfim, eram esses os tópicos que eu tinha separado para passar aqui, em vez de fazer uma análise tática mais aprofundada em um dos jogos, para a gente não deixar passar batido algo que tenha acontecido ao longo da semana. É claro que tem outros jogos, daria para falar de outros assuntos aqui também, mas eu resolvi passar por esses até para o vídeo não ficar tão grande. Mas fiquem à vontade aí nos comentários para pontuar outros, para citar alguma coisa que mereça um destaque específico. Eu sei que tem muito tópico aqui que eu tô devendo falar de uma forma mais aprofundada, por exemplo, o próprio Atlético de Madrid, o sistema com 3 zagueiros, o nível no Campeonato Espanhol, a possibilidade de ser campeão espanhol nessa temporada, enfim, entre outros assuntos. Participem aí, um abraço, até a próxima.